Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico eletrodinâmica. Nossa aula de hoje, associação de resistores, curto-circuito. Vamos agora para a nossa aula. Vamos então iniciar nosso primeiro tópico, curto-circuito, também chamado de caminho curto. Professor, primeiramente vamos aqui tirar uma dúvida de vários alunos que associam curto-circuito por conta do cotidiano com explosões, fiações pegando fogo. Pessoal, até ocorre um curto ter essas situações, mas não necessariamente. Então vamos aqui inicialmente compreender como é que funciona um curto-circuito. Então vamos aqui colocar nosso primeiro tópico, que o curto ele pode ser acidental ou pode ser provocado. Como é que ocorre isso? Quando nós temos uma associação de resistores, em que dois pontos do circuito elétrico é conectado um fio condutor sem resistência elétrica, nós vamos ter uma fiação em curto. Então, o que seria então um curto? É um fio condutor sem resistência elétrica. Então o que acontece com essa fiação sem resistência elétrica? Então, naquele momento, a corrente passa de uma forma mais tranquila, tá certo? Então, se nós tivermos esse fio entre um resistor, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai preferir passar pelo fio em curto, porque entre passar por uma resistência, entre passar por uma fiação sem resistência, é lógico, pessoal, que a corrente vai passar pelo caminho mais fácil. Nós chamamos até de uma forma para você não esquecer o que é o curto-circuito, nós chamamos de corrente preguiçosa, exatamente. A corrente vai preferir passar por onde está em curto. Professor, vamos aqui observar na imagem. Então, nós temos aqui um fio com uma resistência aqui embaixo e aqui um fio em curto conectado entre dois pontos dessa resistência. Agora, um detalhe importante. O que é essa letra, professor? Então, o que acontece? Aqui, pessoal, são os polos aqui da bateria. E observe que o A ele vai ser A em todos os pontos. Mas por quê, professor? Porque entre o fio do curto não tem resistência. Então, enquanto não passa por uma resistência, não muda o potencial. Professor, então o que ocorre aqui? Entre esses dois pontos aqui, dessa resistência, não tem DDP, porque aqui é AA. Se tivesse DDP, seria duas letras diferentes. Então, a corrente não passa pelo resistor de resistência 9 ohms. Então, a corrente vai preferir passar por cima. Exatamente. Professor. Então, aí nós chamamos que esse resistor ele está em curto também, porque a corrente prefere passar pela fiação em curto do que pelo próprio resistor. Tá certo, pessoal? Esse é o conceito de curto-circuito. A corrente vai passar apenas pela fiação em curto e não pelo resistor. Tá certo, pessoal? Então, bem simples, bem tranquilo, bem direto. E agora nós vamos ver como identificar um curto e o que fazer para a resolução num curto-circuito. Então, vamos agora para o método geral para uma resolução de um curto-circuito. Então, o primeiro ponto importante é colocar as letras, os potenciais nos terminais e onde tiver nós. Tá bom? Então, está aí a primeira dica. A segunda é que o resistor que tiver com letras iguais entre ele, a DDP igual a zero. Se não tem DDP, a corrente será zero, então não vai passar corrente por ele. E aí, se você identificar que o resistor está com letras iguais, você pode fazer o terceiro passo, retirar o resistor do circuito, porque a DDP é igual a zero, tá bom? E aí, o quarto tópico é lembrar que a corrente vai passar preferencialmente pelo curto-circuito, uma vez que não há resistência pelo mesmo. Pessoal, nós chamamos de corrente preguiçosa. Claro que ela vai preferir passar por onde não está tendo oposição a ela, tá certo? Então lembre-se dos 4 tópicos para nós resolvermos um curto-circuito. Vamos agora para uma atenção importante de uma situação em que os resistores não estão em curto-circuito. Até existe a fiação em curto, mas os resistores não estão em curto. Professor,
Vamos aqui observar. Pessoal, nós temos aqui 3 resistores. Observe que nós temos 2 fios aqui, ó, o fio acima e o fio abaixo. Esses fios, pessoal, estão com o mesmo potencial. Observe A e A. O fio B também, ó, B e B. Mas por que que os resistores não estão em curto? Observe que nós atribuímos as letras para os polos, ó, aqui é A e desse outro lado B. Observe que aqui por cima continua A porque não tem resistor. Então o A vai ter aqui. Aqui também um B, ó. Então, por onde não tem resistor, o B continua. Então, por que que eles não estão em curto-circuito os resistores? Observe por quê. Porque o R1 está com 2 letras entre ele, A, B. O R2 também está com 2 letras entre ele, A, B. E o R3 também, A, B. Ah, professor, não são letras iguais. Se fossem letras iguais, ou AA ou BB, nós teríamos um curto-circuito desses resistores. Então, o que esses resistores estão de que forma associados? Estão associados de forma paralelo. Ah, o que é o paralelo? Estão com a mesma DDP. Então, a letra é igual significa que estão em paralelo, exatamente. AB e AB. Tá bom? Então, um importante detalhe em associação de resistores em curto-circuito, nós temos que ter essa observação se a letra entre os resistores são letras iguais ou diferentes. Tá bom? Então, tá aí uma atenção, não basta ter uma fiação em curto, nós temos que observar se o resistor realmente está em curto-circuito. Então, vamos ver agora exemplos em curto-circuito de resistores numa associação. Vamos então para o primeiro exemplo. Qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistor na situação esquematizada abaixo? Segundo a colocação do fio de resistência nula, a DDP entre A e B é 220 volts. Então, nosso primeiro passo, pessoal, é marcar as letras nos terminais, mas já tem a letra aqui representada, A nesse terminal e B nesse outro terminal. Então, uma observação agora é marcar os nós e atribuir letras a esse nó. Nós temos aqui 2 nós. Nós temos esse primeiro nó, o encontro de 3 ou mais fios. Nós temos esse outro nó também. Agora, vamos atribuir letras a esse nó. Então, aqui nós temos ao lado, a letra mais próxima é o A. Então, como até esse nó não tem resistor, continua sendo A. Tudo bem? Então, vamos aqui por cima. Aqui em cima também é A. Quando chega aqui, também nós temos aqui a letra A. Vamos agora para o segundo passo. Observar se tem algum resistor com letras iguais. Então, observe aqui, ó, que como esse fio está com resistência nula, a corrente prefere passar por cima, tá certo? Então, nós vamos eliminar esse resistor. A DDP entre esse resistor é nula, tá certo, pessoal? Então, o que acontece? A corrente agora total, ela vai vir do A, e ao invés dela passar por baixo, ela irá passar por cima. Ah, e aí ela vai descer e vai passar pelos resistores que nós temos aqui, 22 e 22 também. Tudo bem, pessoal? Então, está aqui a ideia, primeiramente. E aí, ele pede o seguinte, qual a corrente que vai passar em cada resistor? Então, primeiramente, nós temos que afirmar que esse resistor saiu e ficou apenas esses 2 resistores. Então, redesenhando o circuito, nós temos agora o trecho AB com 2 resistores apenas. E aí nós vamos encontrar o REC. Nós percebemos que eles estão em série, não tem nó entre eles. Então, esses 2 vai ficar apenas um, que nós chamamos de REC. E aí nós temos que REC do série, basta nós somarmos as 2 resistências. Então, nós vamos ter 22 mais 22. Nós vamos ter um REC de 44 ohms. Ah, professor, então nós já encontramos o REC. E agora, pessoal, nós vamos utilizar o UQRI e descobrir a corrente total para nós voltarmos no circuito. Lembrando que o UQRI aqui será da DDP total, da resistência aqui, que é o REC, e a corrente total. Então, para descobrir a corrente total, basta dividir a DDP total pelo REC, tá certo? Então, um detalhe importante aqui que a DDP total foi fornecida. DDP-AB, ela vale 220 volts.
E aí nós vamos dividir por 44. Ah, professor. E aí, 220 dividido para 44, nós vamos ter uma corrente de 5 amperes. Ah, então qual vai ser a corrente que vai passar no resistor de 22 ohms e o outro também de 22? Como eles estão em série, é a mesma da corrente total. Então, a corrente será 5 amperes. Ah, professor, qual a corrente que passa no primeiro resistor? Não tem corrente. Exatamente. Tudo bem? Então, um detalhe importante é eliminar o resistor com curto-circuito. E um segundo detalhe é que, se não tivesse esse fio em curto-circuito, o REC seria a soma dos três resistores. Nós teríamos 66 ohms. E aí, se nós dividirmos 220 para 66, a corrente iria diminuir aproximadamente 3,3. Então, o que acontece quando nós temos um curto-circuito? Então, observe que a corrente aumenta. Então, se não tivesse o curto, seria 3,3. Como tem, a corrente foi para 5, aumentou a corrente. Pessoal, é por isso que se considera que um curto-circuito, como não tem resistência, a corrente, por aquele momento, ela aumenta. Ah, professor, e com esse aumento, o que acontece? Esse fio, ele não tem um aparelho que absorva essa energia da corrente. Então, a própria fiação vai absorver. E é por isso que, em alguns casos, é possível observar incêndios, explosões, em virtude desse aquecimento da fiação. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, está aí um detalhe importante. Com o curto-circuito, a resistência diminui, a corrente aumenta. Tá certo? Nós vamos agora para o próximo exemplo. Então, vamos agora para o segundo exemplo. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor da situação esquematizada abaixo, segundo a colocação do fio de resistência nula, ADDP, entre A e B é 220. Pessoal, é o mesmo exemplo anterior, só que agora o fio em curto está entre os dois resistores. Então um detalhe importante, nós já temos aqui a letra, os terminais, e vamos fazer a marcação dos nós. Nós temos aqui dois nós, e vamos atribuir letras para observar se os resistores estão em curto. Então, aqui já temos o A, então até aqui é o A. Então, por cima continua sendo A, até aqui é o A. Então, o que nós observamos com esses dois resistores? Eles estão com a mesma letra entre os nós. Professor, o que significa dizer, então, que esses dois resistores estão em curto-circuito? A corrente, quando vier, corrente total, ela irá passar pela fiação em curto e não irá passar pelos resistores. Professor, por quê? Porque a DDP entre os dois resistores é nula e não existe, pessoal, corrente com DDP nula, tá certo? Então, o nosso segundo passo é eliminar esses resistores em curto-circuito. E aí nós vamos redesenhar para ver como é que ficou a nossa associação. E observe que agora ficou apenas o resistor de 22 ohms. Então ficou só um, pessoal. Então, na realidade, como nós só temos um resistor, ele é o próprio REC. Então nós temos aí o REC 22 ohms. Então, vamos encontrar a corrente total utilizando o U que ri apenas para o total. E aí nós chamamos aqui de DDP total, aqui nós chamamos de REC e aqui corrente total. Para encontrar a corrente total, basta dividirmos a DDP total pelo REC. Pessoal, então nós vamos ter aí a DDP total entre A e B é 220 dividido para 22. Então, pessoal, nós vamos ter uma corrente total de 10 amperes. Então, a corrente total é 10 amperes. Ele pergunta qual a corrente que vai passar em cada resistor. Pessoal, nos dois primeiros resistores, a corrente é zero. Não tem corrente nesses resistores. Então, aqui a corrente é igual a zero. Agora, no segundo resistor, vai passar a própria corrente total, que é 10 amperes. Tá bom? Então, a corrente que vai passar no terceiro resistor é de 10 amperes.
ampere. Agora, um detalhe importante, você observou que como os dois resistores agora estão em curto, a corrente aumentou mais ainda. Ah, exatamente. Então, quando nós temos uma associação em curto, a resistência diminui, a corrente aumenta naquele instante. Tá certo? Então, tá aí o perigo de ter um aquecimento na fiação, toca fogo, explosões, tá certo, pessoal? Então, uma associação em curto, a corrente vai alterar aumentando na associação. Vamos agora para o próximo exemplo. Vamos então para o terceiro exemplo. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor na situação esquematizada abaixo, segundo a colocação do fio de resistência nula? A DDP-AB é 220. Pessoal, são os mesmos resistores, agora os dois fios em curto foram colocados na associação. Então, vamos para o primeiro passo, atribuir letras aos terminais, nós já temos as letras, e agora vamos fazer a marcação dos nós. Ah, então é importante, nós temos esse primeiro nó, esse segundo nó, esse terceiro e esse quarto nó. Tá bom? Então, aqui como nós já temos a letra A, então a letra A vai ficar também nesse nó, vem por cima, como não tem resistor, aqui também é letra A. Agora, não podemos colocar a letra A aqui nesse ponto, porque nós temos um resistor entre a letra A e esse outro nó. Então, vamos observar aqui. Também não podemos colocar a letra A aqui devido a esse resistor. Mas aqui nós temos a letra B. Então, até aqui é a letra B. E essa letra B vem também por baixo, pessoal. Não tem resistor e chega até aqui. Ah, então observe agora o seguinte. Vamos observar se os resistores estão em curto-circuito. Observe aqui, o resistor primeiro tem AB, o segundo também AB, o terceiro também AB. Então, as letras não são iguais, então eles não estão em curto-circuito. Como as letras são iguais, eles estão em paralelo. Então, vamos redesenhar esse circuito. Então, é como se os três resistores estivessem dessa forma, em paralelo. Então, nós temos que encontrar o REC, primeiramente, para encontrar a corrente em cada resistor. Então, vamos aqui observar que nós temos três resistores iguais, em paralelo, nós vamos utilizar o REC R sub N. Ah, então vamos colocar aqui R sub N. Então, o nosso REC será 22 dividido para 3. E aí nós vamos ter aproximadamente 7,3. Então, nosso REC vai ser 7,3. Ah, professor, então nós já temos a informação importante. E aí vamos redesenhar colocando o REC. Então, está aqui a representação do REC. De fato, agora nós já temos o REC e agora nós vamos descobrir a corrente total utilizando o UQRI. Então, o UQRI. Agora nós sabemos que aqui é o total, aqui é o REC e aqui é a corrente total. Como nós queremos descobrir a corrente total, nós vamos dividir a DDP total pelo REC. Então, nós vamos ter 220 dividido para 7. Então, nós vamos ter aproximadamente 30 amperes. Só o 220 dividido para 7,3. Então, aqui dá uma corrente total aproximada de 30,1. Nós vamos colocar aqui 30 amperes. Tá certo? Então, está aí a corrente total. Agora, nós temos que descobrir qual a corrente em cada resistor. Então, vamos agora fazer aqui essa distribuição. Então, vamos aqui representar nesse segundo desenho, a corrente total que está vindo é 30 amperes. Pessoal, quando a corrente chega aqui nesse nó, o que acontece? Ela vai se dividir em três partes. Como nós temos três resistores iguais, então, qual a corrente vai passar para cada resistor? Pessoal, vai passar 10 amperes. Então, nós vamos ter aqui 10 amperes no primeiro. Nós vamos ter também aqui 10 amperes no segundo. E no terceiro, nós vamos ter também 10 amperes. Ah, então, nesse caso, a corrente vai passar em todos os três resistores.
e são iguais. Então, aqui nós temos 3 resistores iguais, se divide de forma igual. Corrente total 30. Pessoal, agora como acontece nesse desenho aqui acima? Lembrando que nesse caso, esses resistores não estão em curto, a corrente irá passar. Então, vamos colocar aqui a representação. Então, a corrente total que vai passar é 30. Então, vem 30. E o que acontece aqui? Quando essa corrente ela chega, tem um nó aqui nesse primeiro ponto. Então, uma parte vai passar para cá e outra vai subir. Então, como nós temos aqui, ó, dois resistores aqui, que está entre esse fio, então vai passar uma parte por cima e uma parte por baixo. Então, por cima, pessoal, nós vamos ter a parte maior. Vamos ter 20 por cima. Então, vamos aqui colocar, ó, 20 ampere. E por baixo vai passar 10. O total é 30. Observe que está passando 10 exatamente no resistor de 22. Tem que passar 10. Quando esse 20 ele desce, vai passar 10 por esse daqui. Nesse nó vai se dividir. Observe que tem que passar 10 em cada um. Ó. Vai passar 10 nesse terceiro. E aí, como é 20, vem 10 para esse outro aqui. Professor, então nós vamos ter 10 passando aqui no segundo aqui resistor. Esses 10 que estão passando aqui vão se encontrar e vai descer 20. Tá certo? Observe que vai passar 20 por baixo. E aí o que acontece? Esse 20 chega até aqui nesse nó, se encontra com esse 10. Então volta para cá 30. Pessoal, uma observação importante. Por que por cima foi mais do que por baixo? Porque por cima não tem resistência elétrica. Então, foi 20 para cima e 10 para baixo. Tá certo, pessoal? A mesma coisa aqui, ó. Observe que passou 20 aqui e 10 aqui onde tem resistor. Então, está aí a demonstração que esse fio está em curto, mas os resistores não estão em curto-circuito. Tá bom? Então, vamos agora colocar aqui a observação que a corrente que passa em cada resistor é 10 ampere. Então, está aqui destacado na nossa questão. Pessoal, agora no nosso exemplo 4, vamos pedir apenas a resistência equivalente da associação. Tudo bem? Então, primeiramente, nós estamos observando aqui que nessa associação nós temos um fio sem resistência elétrica. Então, primeiramente, nós temos que saber se os resistores estão em curto-circuito. Então, vamos começar pelo primeiro passo. Nós temos aqui as letras já no terminal. E aí, vamos marcar os nós. Nós temos esse primeiro nó, nós temos esse segundo aqui e esse terceiro nó. Então, vamos atribuir a letra para os nós. Então, aqui ainda é A. Observe que para cá já não pode ser o A. Agora, aqui nós temos a letra B. Essa letra B vai por esse fio até aqui, tá bom? Então, observe agora um detalhe importante. Esse primeiro resistor, aqui a letra é a B. Observe aqui, ó. Agora, esses dois aqui não, aqui é A, aqui deveria ser outra letra, poderia até colocar a letra C aqui. Então, aqui seria AC, aqui seria BC. Agora, esse resistor aqui, nós temos B e B entre ele. Então, esse resistor aqui está em curto-circuito. Então, nós eliminamos esse resistor. Tudo bem? E aí, o que nós vamos fazer? Após eliminar esse resistor, nós sabemos que a corrente não passa por ele, passa pelo fio. E aí, nós vamos redesenhar, tá certo? Então, observe que esses dois resistores agora aqui abaixo estão em série. Então nós vamos primeiramente reduzir os dois que estão em série. Professor, como é que nós vamos reduzir? Fazendo o REC do série, somando. Então, nós vamos ter 2 mais 2, vamos ter aqui 4 ohms, tá certo? Então, nós temos aqui que esses dois podem ser substituídos por um de 4. E aí nós observamos que os dois resistores têm dois nós em comum entre eles, então estão em paralelo. Como são resistores diferentes, nós vamos utilizar a regra do produto pela soma. Então, nós vamos ter 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4.
Então, nós vamos ter que o REC será 24 dividido para 10, que vai ser 2,4. Ah, então nós temos agora o nosso REC 2,4, tá certo? Então, um detalhe importante, pessoal, é que na associação de resistores, quando nós percebermos fios sem resistência, nós temos que observar se o resistor que está próximo a ele está em curto-circuito. E como é que nós observamos isso? Retirando o resistor quando a letra for igual entre ele, tá bom? Então é importante colocar a letra nos terminais, se não tiver, e atribuir letra aos nós, para que você possa enxergar se tem letras iguais entre o resistor. E aí resolve da forma que nós resolvemos numa associação mista. Então resolve aqui, por exemplo, primeiro resolvemos o série, depois o paralelo, depois nós encontramos o REC, tá bom? Então está aí a dica para nós encontrarmos o REC numa associação que apresenta resistor em curto-circuito. Então vamos agora para a letra B de uma associação de resistores que pode ter curto-circuito, tá bom? Então nós temos aqui primeiramente os terminais que já estão com letras e vamos marcar os nós. Primeiro passo, então aqui está o primeiro nó, nós temos outro nó aqui, nós temos outro nó aqui, temos vários nós, nós temos esse aqui, mais esse aqui. Então, vamos atribuir letras a esses nós. Então, observe aqui, já tem a letra A, então vamos trazendo a letra A para cá. Como aqui não tem resistor, aqui continua sendo a letra A. Vai descendo, aqui continua sendo a letra A. Observe que vai letra A também para esse nó. Agora aqui já tem um resistor, não pode ser a letra A. A mesma coisa aqui, já tem um outro resistor, então a letra A fica até esse nó aqui. Agora a letra B vem, até aqui nós temos a letra B, e aqui também nós podemos trazer para cá a letra B, tá certo? Pessoal, vamos agora observar se tem algum resistor com letra igual. Observe primeiramente esse primeiro resistor aqui, ó. Aqui é A, aqui poderia ser outra letra. Nós poderíamos colocar aqui entre esses dois até uma letra C, apenas para diferenciar aqui, ó. Então aqui ficaria AC e aqui BC. Então nós temos letras diferentes. Aqui nós temos, ó, AB e aqui nós temos AB entre esse resistor, letras diferentes. Agora observe esse resistor, pessoal, A e A. O que acontece então? Esse resistor está em curto-circuito. Exatamente. Quando a corrente vem e ao invés de passar por ele, passa pelo outro lado. Então nós podemos eliminar esse resistor. E aí nós vamos redesenhar para encontrar o REC, resolvendo a associação mista, encontrando o REC no final dessa associação, tá bom? Então vamos agora aqui redesenhar. Pessoal, aí nós observamos que esses dois resistores ficaram com nó em comum. Observe que esse nó é comum para esse outro resistor também. É o mesmo nó em comum. Nós podemos olhar a letra também, a mesma, ó, AB, AB. Então estão em paralelo. Então nós vamos reduzir esses dois em paralelo. E esses dois resistores aqui não tem nó entre eles, estão em série. Nós vamos somar também esses dois resistores na regra direta, tá bom? E aí nós observamos que esses dois resistores estão em série, não tem nó entre eles. Então vamos aqui reduzir fazendo o REC. Então primeiramente o REC entre esses dois resistores, nós vamos ter aqui 2 mais 2, nós vamos ter um REC aqui 4 ohms. E esses dois resistores, como eles são iguais, vamos utilizar a regra do R sobre N. Então, vamos pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores. Então, nós vamos ter 8 dividido para 2, 4 também. Então, vamos aqui redesenhar novamente. Pessoal, observe que agora nós temos os dois resistores, 4 e 4, com o mesmo nó em comum. Observe que esse nó e esse outro é comum também para esse aqui, de cima. Ou a mesma letra, AB, AB. Então, eles estão em paralelo. Vamos fazer o REC entre os dois em paralelo.
Como eles são iguais, nós vamos fazer a regra dos iguais, regra do paralelo, R sobre N. Então, nós vamos ter 4 dividido para 2, o REC 2 ohms. Então, está aqui o REC da associação que apresenta um resistor em curto-circuito. O resistor equivalente será 2 ohms. Então, vamos redesenhar. Está aqui a nossa resistência equivalente 2 ohms. Então, pessoal, um importante detalhe sobre a associação de resistores é que algumas associações apresentam o fio sem resistência de uma forma bem visível, mas outras associações, às vezes, não percebemos se algum resistor está ou não em curto-circuito. Então, qual é a dica do professor nesse caso? Faça esse passo a passo, coloque as letras, apresente as letras nos nós, observe primeiramente se algum resistor está com a mesma letra. Caso não esteja, resolva normalmente uma associação mista, uma associação naquele passo a passo, tá bom? Agora, essa é a dica importante para que você não faça associação sem antes observar se um resistor está ou não em curto-circuito. A atribuição de letra facilita a sua compreensão, tá certo? Vamos agora para uma demonstração de um laboratório FET. Pessoal, vamos então para o laboratório virtual FET. O link desse site estará na descrição desta aula, tudo bem? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a bateria. Nós estamos observando que as duas lâmpadas estão ligadas normalmente. E aqui acima, pessoal, eu liguei aqui um fio sem resistência elétrica com uma chave. O que vai acontecer se nós fecharmos essa chave? Ou seja, nós vamos fechar um curto-circuito. Primeiramente, vamos medir a corrente que estão passando nessa lâmpada. Então, nós temos a primeira corrente aqui, 0,45. Está em série com essa outra corrente, também 0,45. Agora, o que vai acontecer quando nós fecharmos a chave? Observe que agora a corrente não está passando pela lâmpada abaixo, não está acendendo, a DDP aqui é nula. A corrente está passando apenas por cima. Ah, professor, então essa lâmpada está em curto-circuito. Pessoal, não necessariamente tocou fogo na fiação, a lâmpada explodiu, não exatamente isso, tá bom? E observe que o brilho dessa lâmpada aumentou. Por que aumentou, professor? A corrente agora foi para 0,9, o dobro. Porque a resistência aqui diminui, a corrente aumenta. Ah, então está aí a observação importante desse exemplo. Pessoal, agora uma pergunta importante. É possível, então, ter a questão do curto-circuito que nós observamos no cotidiano, a questão do fogo, a fiação pegando fogo? Pessoal, sim. Observe que se essa corrente aqui, na hora que fosse aumentando, ela aumentasse, começasse a aumentar de uma forma que essa lâmpada não suportasse mais, e aí ocorreria a questão do incêndio, da fiação pegando fogo. Então está aí a questão. Observe que a corrente aqui aumentou de forma, claro, pessoal, apenas uma demonstração para vocês que é possível sim tocar fogo, em virtude que o material não suporta devido a esse aumento da passagem da corrente elétrica, tá certo? Então está aqui um grande detalhe em relação à questão do curto-circuito, em relação a pegar fogo. Então não necessariamente vai existir a questão do incêndio, do fogo num curto-circuito, tá bom? Então nós temos que ter esse detalhe importante, que vai depender se o material vai suportar esse aumento da passagem da corrente elétrica. E a nossa última observação é aquela representação que aparentemente nós temos aqui a fiação em curto, essa por cima e essa por baixo, e aparentemente as três lâmpadas estão em curto. Na verdade, elas estão em paralelo. Tanto é que as lâmpadas estão em funcionamento. Se por acaso estivesse em curto, a lâmpada não acenderia, tá bom? Agora, vamos observar se realmente estão em paralelo. Vamos ver aqui qual é a DDP da bateria. Então, nós temos aqui a DDP
dessa bateria 9 volts. Então, se tiver em paralelo, todos estão com 9 volts. Então, vamos observar aqui. Então, essa lâmpada está com 9 volts. A segunda lâmpada também está com 9 volts. E a terceira lâmpada também está em paralelo. Vamos aqui apenas colocar, então, 9 volts. Então, observe que essas 3 lâmpadas não estão em curto-circuito. Tá bom, pessoal? Um importante detalhe é que a lâmpada incandescente ela representa um resistor. Então aí nós não temos, aí no caso, os resistores em curto-circuito. Tá certo? Então, nem sempre uma fiação que está passando sem resistência é para nós eliminarmos logo os resistores. Nós temos que primeiro fazer a representação das letras para observar se realmente estão ou não em curto-circuito. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.